Olha aí, né, pessoal? E como é que estão os números da economia caindo, né, com consistência? Temos acompanhado várias notícias nesse sentido, previsões e tudo mais. Agora nós temos os dados da prévia do PIB, que é o pessoal lá do Banco Central que faz, né, o IBC-BR, Índice de Atividade Econômica do Banco Central, mostrando que pelo terceiro mês consecutivo o PIB brasileiro vai recuar, vai ter uma queda também aqui na faixa de 0,06%, né? É no mês de outubro. Estamos falando de dados de outubro que já estão bem consolidados. Isso tem uma defasagem de tempo, mas ainda assim um resultado bastante decepcionante e principalmente preocupante de forma geral. Mas não só o PIB caiu, também a arrecadação federal teve uma queda considerável de 0,39% em novembro, né? Sendo que isso, em comparação com novembro do ano passado, essa queda aqui é de novembro agora em relação a outubro, né? Comparando novembro de 2023 com o mesmo mês em 2022, a queda foi de 0,52%. Então, uma queda substancial na arrecadação, ou seja, no roubo estatal federal, né? Isso é uma boa notícia, né? O governo está roubando menos o dinheiro da população. Na verdade, não. Isso aqui eu já falei em outras oportunidades, costuma representar um problema, né? Analisando a conjuntura econômica como um todo. Então, vamos dar uma olhada nesses dois dados, conversar sobre isso e qual é a expectativa, né? Como que vai ser daqui para frente esses valores. Temos aqui os dados de outubro do PIB, como é que vai ser novembro e dezembro? Temos a informação da arrecadação de novembro, como é que vai fechar esse ano, qual a previsão para o ano que vem. Vamos conversar sobre tudo isso aí, mas antes disso, deixe o seu like, o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, esse índice aqui, IBC-BR, tipicamente é tratado como uma prévia do PIB, que é o índice oficial divulgado pelo IBGE, né? Então, realmente, é um número assim que acaba cantando a pedra, por assim dizer, para usar uma expressão dos antigos, né? Do que vai ser o fator final do PIB, aquela avaliação final dele aí. Conforme eu disse, isso tem um delay, né? Tem uma demora para esse resultado ser feito. Estamos no final de dezembro já e agora que nós temos a prévia do PIB de outubro. Então, tem uma defasagem aí, a gente tem que levar isso em conta. Olhamos para esses números, então, com um olhar no retrovisor também, para lembrar o que estava acontecendo na economia do Brasil naquela época, como que está agora, para a gente tentar prever como vai ser o PIB lá na frente, o resultado que vai ser divulgado lá na frente, do que está acontecendo hoje. A queda em outubro, então, no comparativo com setembro, foi de 0,06%. Isso aqui não é muita coisa, né? É uma queda de qualquer forma. E isso, levando-se em consideração que os 2 meses anteriores já estavam caindo, né? O mês de setembro recuou 0,06%, também o mesmo patamar em relação a agosto, sendo que em agosto a coisa despencou 0,77% em relação ao mês anterior, o mês de julho. Então estamos falando de quedas em cima de quedas, isso tudo faz o valor final ser muito grande, né? O acumulado de quedas aí e principalmente, né, o grande ponto aqui, a grande questão é a recorrência de resultados negativos. Esse é o problema. 3 meses seguidos com números de queda na produção econômica brasileira, isso é algo preocupante. Claro que eu boto muito disso aqui na conta do agronegócio brasileiro que já está arrefecendo, já está perdendo aquele ímpeto. Fiz um vídeo, inclusive, exclusivamente para falar das previsões para o agronegócio no finalzinho agora de 2023, 2024, eventualmente 2025, né? Então isso aqui certamente se deve muito ao arrefecimento da atividade econômica do agronegócio, mas de forma geral a economia brasileira está derrapando em todos os setores, né? Esse resultado aqui foi divulgado hoje, dia 20 de dezembro, uma informação nova aí, né? Agora, comparando com o ano anterior, há sim uma alta, né, de 1,54% de um mês de outubro até o outro mês de outubro, sendo que no acumulado em 2023, de janeiro até 31 de outubro, o índice IBC-BR, a prévia do PIB, avançou 2,36%, no acumulado de 12 meses, isso aí é um pouco menor,
a tendência é que esse valor realmente se aproxime de algo um pouco nessa faixa, talvez até um pouco mais, só que eu acho difícil chegar, esse índice aqui está demonstrando isso, acho difícil chegar nos 3% estimados de crescimento para a economia brasileira, né? Porque realmente a economia está caindo nos últimos meses do ano aqui. Temos novembro e temos dezembro. Então, a economia brasileira precisaria crescer na faixa de 0,30%, 0,35% nesses 2 meses para nós chegarmos aí no final de ano com um crescimento de 3% conforme projetado. Acho um pouco difícil, mas não é impossível, né? Se um mês caiu 0,77, pode ser que um mês suba isso aqui também. Impossível não é. Porém, aqui considerando este trimestre, o terceiro trimestre do ano, esse indicador teve uma queda de 0,42% na comparação anual, né? Ou seja, embora o mês aqui de outubro tenha sido, em comparação com outubro do ano anterior, tenha tido um aumento, os outros meses foram tão ruins que o trimestre como um todo teve um resultado pior do que o do ano passado. Isso é bastante preocupante aí, né? Esse cenário aqui, conforme eu falei, é de uma desaceleração que todo mundo já está prevendo, o pessoal aqui do mercado já está prevendo uma desaceleração, embora eles acreditem aí que as projeções vão ser até melhores do que anteriormente haviam sido feitas aí, né? Então, há uma discrepância nesses dados aqui de qualquer forma, a gente acaba não sabendo qual é o indicador mais certo nesse sentido aqui. E, para falar a verdade, né, com o pessoal do IBGE cuidando dos números, aí, a gente desconfia mais ainda desse cenário econômico. É bom a gente ter índices alternativos àquele que é o índice principal divulgado pelo governo. Esse aqui é um índice estatal, tudo bem, mas é do Banco Central, que é uma autarquia, que é um órgão que opera de forma independente do governo central, né, do governo Lula, até porque o cara que está lá, o presidente, é o Campos Neto, que nem se dá muito bem com o Lula, e o Lula não gosta dele e tudo mais. É um cara que não tem rabo preso com o PT, não foi colocado lá para maquiar números, né? O cara do IBGE foi colocado lá para maquiar números, para torturar os números. Até já falei disso aqui no canal também, né? Inclusive, em outro vídeo, eu trouxe um indicador aqui falando da questão da inflação, um outro índice que não é o IPCA, que já é maceteado também, a gente nem tem dúvidas disso mais, mas eu trouxe outro número mostrando o cenário, como claramente está desenhado assim, com todas as evidências, um cenário de uma desaceleração econômica por conta do governo Lula. Primeiro semestre, ok, bons resultados. Herança do governo Bolsonaro, Paulo Guedes na pasta da economia, e agora a coisa está se revertendo, o cenário está caindo e os números deixam isso bastante claro, né? Mas não só a prévia do PIB aqui teve queda pelo terceiro mês consecutivo, né, fechando outubro uma nota negativa ainda, mas a arrecadação federal de impostos aí direcionados para o governo federal teve uma queda real agora já no mês de novembro, que terminou agora, né, 30 de novembro, de acordo com dados oficiais da Receita Federal, uma queda real de 0,39% no comparativo com o mês de outubro e 0,52% de queda real em relação a novembro do ano passado. Isso aqui para o governo Lula é bastante preocupante, né? Então, se a gente considerar aqui as informações estão até um pouco discordantes aqui, né? 0,39 em relação ao mês de novembro do ano anterior, né? Por sorte eu trouxe aqui outra notícia para consolidar aqui essas informações, né, da arrecadação. Isso aqui é no site da Forbes, eu achei que eles iam dar um resultado bem amarradinho aqui, parece que não, né? Mas então, ainda assim o governo está levando muito dinheiro, 172 bilhões de reais em arrecadação em apenas um mês, é uma coisa impressionante, só que isso aqui, 43 bilhões de reais a menos do que deveria, digamos assim, arrecadar se os impostos estivessem todos cheios. Vão ficar em breve, tá? Mas até o momento não estão nesse valor total aí, só que isso é uma queda considerável em relação ao mês anterior, em relação também ao ano anterior, né? E de fato tem os motivos aqui elencados pela Receita Federal para essa queda, mas o fato, a verdade aí é que, olha só como que as informações estão aqui discordantes, né, no site da Forbes, olha só.
queda real de 0,52 em relação ao mesmo mês do ano passado, e aqui queda real de 0,39 em novembro sobre o mesmo mês do ano anterior, né? Não, imagino que o 0,39, pelo que eu li no título aqui, é a queda em relação a outubro, isso aqui em relação ao novembro do ano passado, né? Mas qual que é o ponto aqui? Por que é ruim essa queda na arrecadação? Não é ruim o governo ter menos dinheiro, é ótimo. Quero mais que o governo Lula se ferre, que ele cometa crime de responsabilidade fiscal esse ano ainda, entregue um déficit maior do que o permitido pelo Congresso Nacional. Eu quero que ele se lasque, que ele não dê conta de fechar os valores do seu balanço no ano que vem, enfim, que seja um caos, que o Lula tenha cada vez menos dinheiro. Só que esse resultado aqui, embora a Receita Federal dê um monte de desculpas, a verdade é a seguinte, isso aqui demonstra uma queda na atividade econômica mesmo. Na medida em que o PIB vai caindo, os setores vão tendo uma retração, a arrecadação vai cair também, isso é natural, isso é até perceptível, né? Isso pode representar também uma descendente da curva de Laffer, o que nunca é bom, isso estrangula a economia brasileira. Então, por que o governo está arrecadando menos no final das contas? Porque as empresas estão ganhando menos. O ponto todo, o ponto-chave, é esse. E é só olhar para o ano passado para a gente saber, para a gente perceber isso. A economia estava crescendo, estava boa, com resultados bacanas ali, e o governo arrecadou mais em consequência disso. Todo mundo saiu ganhando, até o governo ladrão saiu ganhando nessa história, porque todo mundo estava tendo resultados melhores, auferindo resultados melhores, né? Agora, o cenário está se revertendo. Essa arrecadação aqui é porque o pessoal está se tornando mais ANCAP, está sonegando mais, está salvando mais dinheiro, está usando Bitcoin? Não, é porque a receita está caindo das empresas, as empresas estão ganhando menos dinheiro, por consequência, a arrecadação estatal cai também. Ou seja, de forma geral, os números não são nada animadores. E eu digo para você, conforme o cenário que eu trouxe aqui em outros casos, né, em outros segmentos aqui do meu canal, outras notícias, a tendência é que a coisa fique ainda mais difícil para o próximo ano. Mas o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.